Abra sua Bíblia no livro de Sofonias. Livro de Sofonias, está lá no final do Velho Testamento. Livro de Sofonias, no capítulo 3. Se tem alguém próximo de você sem a Bíblia, aproxime-se dele. Vamos compartilhar a palavra do Senhor juntos. Sofonias, antes de Mateus, antes de Ageu, finalzinho do Velho Testamento. Sofonias no capítulo 3, no versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente, e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Glória a Deus, amém? Feche seus olhos. Eu creio que o Senhor, Ele já se faz presente aqui neste lugar, amém? O Senhor nessa noite, Ele quer se alegrar conosco, Ele quer ter comunhão conosco. Eu te convido a fechar os seus olhos e oferecer ao Senhor o melhor da sua adoração, o melhor do seu louvor. Dizer: Senhor, obrigado, obrigado, Deus, por estar aqui nessa noite. Obrigado, Deus, por esse primeiro domingo de 2020. O Senhor me concedeu a oportunidade de estar aqui te louvando, engrandecendo o teu nome. Feche os seus olhos, abra o seu coração para o Senhor nesse momento. Esqueça quem está perto de você. Esqueça agora e concentre-se agora em louvar e adorar ao Senhor de todo o seu coração, como se fosse a última vez. Exalte, glorifique o nome dEle. O Senhor, Ele vai colocar um novo cântico em nossos lábios. O Senhor, Ele vai tocar os nossos corações nessa noite. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui na tua casa. Obrigada, Senhor, por esse primeiro domingo de 2020. Oh, Pai, obrigada, Senhor, por tão grande oportunidade de te louvar, de te exaltar, de render graças ao teu nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui no meio de nós. Obrigada, Senhor, pelo teu desejo, Pai, de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigada, Jesus. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de honra, Senhor. Oh, Deus, fica à vontade para agir. Fica à vontade, ó Deus, para operar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Toma o teu lugar. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, fale aos nossos corações. Receba o nosso louvor, ó Pai. É o que nós te pedimos, Jesus. Receba a nossa adoração, ó Pai. Aleluia. Santo tu és, ó Deus. E toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem, Senhor, nessa noite sobre as nossas vidas. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, que entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda, Senhor.
Vem nos regar, Senhor. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Se você pode, erga as suas mãos e diga: dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. O Senhor deseja ter intimidade conosco. O Senhor, Ele deseja habitar dentro de nós, fazer de nós moradas. Oh Senhor, fica à vontade, ó Deus, para operar. Fica à vontade, possamos clamar a Ele, dizer: dá-me, Senhor, tuas asas para que eu possa te alcançar, para que eu possa sentir a tua presença, Deus. Dá-nos, Senhor, as tuas asas. Dá-me tuas asas, Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar aonde estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Amém. Diga para ele: boa noite, paz. Que o Senhor te abençoe. Glória a Jesus. 2020 nós vamos começar com tudo. Amém. É só vitória. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. As palmas louvam o Senhor. Acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar. Acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar.
fazendo, tá perdendo seu tempo. Não deixe essa situação te dominar. Sai dessa vida agora, vem logo e não demora. Jesus tá te chamando, então vem. E vem com a gente, vem correndo, vem no clima pra dizer: o homem sem Jesus não consegue viver. Vem com a gente, vem no clima pra dizer: o homem sem Jesus, porque a nova geração Chegou pra proclamar. o tempo não espera, temos que acelerar. Jesus que vai na frente e a gente vai seguindo, levando amor e paz. E acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar. Acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar. E acelera, acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar. E acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar. As palmas, adora o Senhor. Yeah. Vem comigo a nova geração, a nova geração. Chegou pra proclamar. O tempo não espera, temos que acelerar. Jesus que vai na frente e a gente vai. E a gente vai seguindo, levando amor. Acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar. E acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, assim ó, vamos lá, mãe, assim ó. E acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar. Acelere e pisa, acelere e pisa, acelere. Só vocês com a mão assim ó. Sim. E acelere e pisa, acelere. Acelere e pisa, agora não pode. Acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não. E acelere e pisa, acelere e pisa, e acelere e pisa, agora não. Acelere e pisa, acelere e pisa, acelere. Com as mãos pra cima, aplauda o Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. E ninguém vai nos parar esse ano. Amém? Aquilo que o Senhor tem para nós é muito grande. Glória a Jesus. Então nós vamos declarar. Olha à frente. Amém? Glória a Jesus. O nosso alvo é chegar lá na frente com Cristo. Glória a Jesus. Existem pessoas que não sabem olhar para frente. Eu não sei o que eu faço com toda essa gente que passa a vida inteira. E o que faz? Como é que faz? Meu Deus do céu. Parece que fica gravado no inconsciente. O que se plantou no passado colheu no presente. Só que Jesus Cristo lançou meu pecado no mar. E o que há? E o que há? E o que quem se sente perdoado, diga bem forte: eu me sinto perdoado. Já venci todo o pecado. Já venci todo o pecado. Hoje eu sou diferente. E o que? Agora eu vou. Quem vai? Olha a frente, olha a frente, olha a frente. E cuidado com a frente. Eu quero passar. O meu ovo está lá na frente. E é lá na frente que eu vou chegar. Olha a frente, olha a frente. E cuidado com a frente que eu quero passar. O meu ovo está lá na frente. E é lá na frente que é o meu lugar. Te adoramos, Senhor. Aleluia. É assim, ó. Existem pessoas que não sabem olhar para a frente. Eu não sei o que eu faço com toda essa gente que passa
Deus. Meu Deus do céu. Sim, parece que fica gravado no inconsciente. O que se plantou no passado colheu no presente. Só que Jesus Cristo lançou meu pecado pro mar. E o que é que há? E o que é que há? Eu me sinto já venci todo o pecado. Já venci todo o pecado. Hoje eu. E o que você vai fazer? Agora vou olhar só para frente. Vamos para frente. Olha a frente, olha a frente. Cuidado com a frente. O meu alvo está lá na frente. E é lá na frente que eu vou chegar. Olha a frente. E cuidado com a frente. O meu alvo está lá na frente. E eu quero ver a igreja indo pra frente. Olha a frente, olha a frente, olha a frente. Cuidado com a frente que eu quero passar. Meu alvo está lá na frente. E é lá na frente. Olha a frente, olha a frente, olha a frente. E cuidado, porque eu tô chegando. Olha a frente, olha a frente. E cuidado com a frente que eu quero passar. O meu alvo está lá na frente. E é lá na frente que eu vou chegar. Olha a frente, olha a frente. E cuidado com a frente. O meu alvo está lá na frente. Eu vou chegar. Glória a Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Amém. Aleluia. Esse é o ano da profecia. Possamos profetizar vida. Possamos profetizar vitória. A unção de Deus em nossas vidas. Aleluias. Basta uma palavra do Senhor para que a nossa vida seja mudada, para que o milagre chegue. Aleluias. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar
Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vamos aplaudir mais forte aquele que vive e reina para todos sempre. Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se faz presente neste lugar. Primeiro domingo de 2020, o ano da profecia. Eu gostaria que você curvasse a cabeça neste momento. Nós estaremos orando ao nosso Deus neste primeiro domingo de 2020. Vamos falar com o Senhor, vamos falar com Deus neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos porque tu és maravilhoso, o Senhor tem operado em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por mais um ano que o Senhor nos concede. E aqui estamos para te louvar, aqui estamos para te glorificar, porque só o Senhor merece toda honra, toda glória e todo louvor. Então estamos aqui para isto, Senhor. Receba neste momento o nosso louvor, em nome de Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Levante suas mãos ao céu e aplauda o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você, neste momento, você continuasse sobre os seus pés, você que está de pé neste momento. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Nós lemos o ano passado várias vezes, mas eu gostaria de ler novamente com você em Ezequiel neste primeiro domingo. Se você puder ficar sobre os seus pés, fique de pé neste momento. Ezequiel do capítulo 37. Ezequiel do capítulo 37, nós vamos estar lendo e profetizando sobre a sua vida. Se você puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, que será lida neste momento. Amém. Vamos ler. Livro de Ezequiel do capítulo 37. Versículo 1 em diante. Leiamos. A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até um vale de ossos, onde a terra estava coberta de ossos secos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados, ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditais que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Digam todos graças a Deus. Poder sentar, queridos, poder sentar. Amém. Amém. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos. Não os chamo mais de visitantes, porque a casa pertence a todos, pertence a vocês. Aqui é um lugar que nós viemos para louvar, para glorificar e para bendizer o nome do Senhor. E também para ouvir a voz de Deus. É o que nós vamos fazer neste momento. Portanto, as crianças vão se retirar? Não, hoje não vão retirar, vão continuar aqui. E elas vão continuar quietinhas como estão, né, para ouvir também a palavra do Senhor. Olhe para frente. Nós acabamos de ler um texto, e este texto nós já explicamos aqui o ano passado, que este profeta, ele é levantado em um momento, Bispo Luiz, de que Israel, financeiramente, e eu digo individualmente, cada judeu, posso colocar assim, eles não estavam em situação ruim, mas estavam em uma situação fora do propósito de Deus e fora da vontade de Deus. Eles estavam naquele momento dentro da Babilônia, e ali na Babilônia eles estavam conformados com a situação que eles estavam naquele momento. Eles estavam conformados.
Eles haviam esquecido de sua terra, a terra onde Deus havia prometido há tempos atrás, há muitos anos atrás, que colocaria eles naquele lugar. E ali eles seriam prósperos, seriam abençoados, seria realmente como o povo de Deus que são, cresceria naquele lugar. Interessante que nós vemos em todo este contexto, nós encontramos que eles estavam conformados em um lugar que não era deles. Em um lugar que posso dizer que eles eram considerados também como escravos. Apesar de ser bem tratados, eram considerados escravos, estavam em um lugar que não pertencia a eles. Você pergunta, apóstolo Josué, o que nós podemos tirar para nós? Neste texto que nós lemos o ano passado, voltamos a ler agora neste momento, o que nós podemos tirar para nós? Nós vemos, queridos, que o Senhor Deus, Ele nos incomoda a sairmos de uma posição para nos abençoar. Ele nos incomoda, e é um santo incômodo, para que nós possamos deixar este comodismo e sermos abençoados. E é dessa forma que Deus faz. Ele sempre levanta profeta, profetizas, para passar a sua palavra, para que nós possamos tomar uma posição. Você veio aqui nessa noite, veio para louvar ao Senhor, glorificar a Deus, mas Deus, Ele te trouxe aqui, porque Ele quer te levar para uma renovação. Ele quer te conduzir para mudanças. Ele quer que a sua vida seja renovada, e essa renovação através do Espírito dEle. É por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. Nós cremos que muitas vezes a pessoa gostaria, num domingo como este, terminar o domingo dentro de casa, assistindo uma televisão, ou mesmo na praia ou num clube. Mas, pastor Cláudio, aquele que pertence a Deus, ele se sente incomodado. Ele quer buscar o Senhor. Ele quer sentir a presença de Deus. O seu espírito tem sede de ouvir Deus. E aqui nós encontramos Deus levantando um profeta. E este profeta, por nome Ezequiel. Deus levanta esse jovem pastor Max, levanta como profeta e começa a mostrar a situação de Israel. E eu quero que você pare um pouquinho e durante essa mensagem olhe para dentro de você, que eu vou olhar para dentro de mim. Deus então começa a mostrar para Ezequiel como estava Israel. E ele leva Ezequiel a um lugar que havia muitos ossos secos. Glauber, como nós já falamos, era um vale de ossos secos. Israel não estava vendo isto, mas Deus mostrava para o seu profeta que esta era a situação de Israel. Você pergunta, apóstolo, o que eu aprendo com isso? Deus mostra, queridos, que quando nós não estamos dentro da vontade do Senhor, nós não passamos de ossos secos. Quando não estamos dentro dos planos e propósitos de Deus, e os planos de Deus são os melhores para a nossa vida, nós não passamos de ossos secos. É por isso que você muitas vezes olha para você e sente que está deprimido, angustiado, faltando alguma coisa. Chama-se vale de ossos secos. Mas Deus aqui, Ele chama o profeta, e este profeta Ezequiel, e leva e mostra este vale de ossos secos. E de repente Deus fala algo, Ele chama Ezequiel. Ontem eu falava sobre isso, e Ele fala assim, Ezequiel, você acredita que estes ossos poderão voltar a reviver? Eu quero te convidar novamente. O ano passado eu já fiz isso, mas eu quero te convidar novamente. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua casa, para a sua família. Talvez você tenha vindo triste esta noite. Talvez você começou um ano assim meio decepcionado. É como um jovem que foi entrevistado ali na Praça 7.
E chegou o repórter e falou assim: o que você está esperando para 2020? Ele disse assim: tudo é a mesma coisa. Todo ano diz que vai ser melhor. E muitas vezes, o ano seguinte é até pior do que o passou. Eu observei no rosto desse jovem, muitos homens, muitas mulheres não dizem, mas está sentindo assim. Eles, quando alguém diz feliz ano novo, ele tem um sorriso amarelo, triste, e pensando vai ser a mesma coisa do ano que passou. Preste atenção. Quando não há profecia, realmente acontece a mesma coisa. Se não tiver fé, vai ser pior. Se você não acreditar, nada vai mudar na sua vida. E esse acreditar é no Deus Todo-Poderoso que quer mudar a sua história. Eu ouvi um amém. Eu vou tornar a repetir. Acreditar num Deus que quer mudar a sua história. Mas para que Ele mude, é necessário que você acredite. Portanto, Deus chama Ezequiel e fala assim: Ezequiel, você acredita que esses ossos poderão voltar à vida? Ezequiel, você crê que estes ossos que você está vendo poderão vir andar novamente, Ezequiel? Muitas vezes, queridos, as coisas não acontecem em nossa vida porque nós não acreditamos. E quando nós acreditamos, nós colocamos para fora. Muitas vezes eu vejo no Facebook as pessoas proferirem algumas palavras naquela tarja, ou muitas vezes eles até compartilham alguma coisa sobre pessimismo. Eles mostram uma coisa ruim e falam assim: a minha vida está assim. Eu sonhei isto, mas a minha carteira está vazia. Eu sonhei com uma viagem no Caribe, acontece que eu estou aqui em uma lagoa perto da minha casa. E as pessoas fazem deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E vai acontecer na sua vida aquilo que você compartilhar, aquilo que você profetizar, aquilo que realmente você crer. Deus olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, você crê que esses ossos poderão voltar a reviver? Olhe para mim. Pense agora em algo que é ossos secos na sua vida. Pense agora. Nesse filho que você tanto orou em 2019. Pense agora sobre ele. E ele continua a mesma coisa. Você acredita que Deus vai mudar o teu filho este ano? Você acredita que aquela porta que você pediu, que Deus abrisse, que Ele vai abrir para você no início deste ano? Você crê nisso? Você crê que o seu trabalho será abençoado em 2020? Você crê naquela cura que você está buscando de Deus? Você crê que vai acontecer hoje em nome de Jesus? Essa é a pergunta que Deus dirige a nós neste momento. Ele pergunta: você crê? Porque é um querer de Deus agir em nós, queridos. Fala: apóstolo, então se Deus quer que Ele haja, se Deus quer que Ele faça, eu estou aqui para Ele fazer. Não, Ele espera que você abra a boca e profetize. Ele quer usar de você. Quais são as palavras que saem da sua boca? Você já parou para meditar sobre isso? Durante o dia, conversando com seus amigos, conversando com o seu chefe, com o seu patrão. Você já parou para pensar sobre as palavras? Palavras que você dirige a seu filho. Você já parou para pensar sobre isso? Quais são as palavras? Todas elas são proféticas. Todas são proféticas. Não, apóstolo, eu costumo xingar uns palavrõezinhos durante o dia. Todas elas são proféticas. Quando você, missionário, menciona uma palavra, você está profetizando.
E quais as profecias têm saído da sua boca? São palavras que traz edificação, é palavras que traz crescimento, é palavras que traz fruto para a sua vida. Quais são as palavras? Aqui Deus olha para o profeta e diz assim: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. É a mensagem desta noite para nós, profetizar. Está com a enfermidade? Coloque a mão e profetize e diga: eu tenho certeza que meu Deus está me curando. Está enfermo? Você tem esse poder em suas mãos. Preste atenção. Apóstolo, eu tenho, todos têm. Queridos, você foi salvo por Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele habita em você. Mas ele não age se você não tomar uma decisão. É por isso que é uma promessa no livro de Joel, capítulo 2, dizendo que no final dos tempos, e esse final é hoje, o profeta diz assim, que nós iríamos profetizar, iríamos ter visões, revelações, isto vem de Deus. Agora, se você ficar somente no materialismo, apóstolo, ainda não existe o remédio para curar essa enfermidade que eu tenho. Aonde a profecia, a saúde, diga graças a Deus. Aonde a profecia, a palavra do Senhor para operar. Preste atenção, aquele profeta, ele começou a profetizar em cima dos ossos secos. E ele profetizou dizendo assim: ossos secos, pare agora para ouvir a voz do Senhor. Eu até usei a expressão pare, né? Estavam parados, lógicos, sequíssimos. Mas eles ouviram a voz do Senhor. E nesta noite eu creio que você vai profetizar. Nesta noite nós vamos profetizar sobre a sua vida. Sabe por que razão? Deus quer encerrar este ano de 2020 te dando grandes bênçãos. Você não vai encerrar este mês de janeiro da mesma forma que você começou. Isso eu tenho convicção. Deus tem nos revelado, Bispo Luiz, que vai acontecer algo tremendo aqui neste lugar. Deus nos mostrou que vai acontecer algo grande neste lugar. E você vai vir aqui testemunhar, vai pedir o microfone e falar: apóstolo, eu quero contar um testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu tenho certeza que você vai fazer aqui, entrar numa fila para testemunhar a transformação que Deus vai trazer na sua vida, ainda este mês, em nome do Senhor Jesus. Aquele problema que está te atormentando, Deus vai arrancar da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você tem que tomar uma atitude. Ouvir a voz do Senhor e ser otimistas com as coisas diante de Deus. Acreditar na palavra do Senhor foi o que o profeta fez. E quando Deus cumpre com a sua palavra na vida daquele profeta, Deus mostra e diz: olha, assim como você viu acontecer, eu farei com todo Israel. E nós sabemos muito bem, queridos, que lá está Israel, estabelecido, abençoado, os judeus na sua terra, todos são um exército só. Eu estive lá agora em novembro, eu e o bispo, os bispos, nós estivemos lá agora em novembro, e achamos interessante aquelas jovens carregando aquele fuzil enorme, moças de 19 anos, 18 anos, todas com fuzil. Aquelas jovens todas, quem não tinha um fuzil, tinha uma arma enorme pendurada de lado. E nós chegamos a questionar, falamos: gente, por que estão todos armados? O motorista de táxi, da van, todos eles armados. E nós chegamos a perguntar: por que todos armados? Tivemos a informação que já sabíamos, pastor Cláudio, Israel todo é um exército de pé. Não é somente aqueles que estão com farda, não. Todos eles são um exército só. Se porventura você ouvir falar que agora o Irã, ele vai se levantar contra Israel, que mais outros países vão levantar contra Israel,
saiba que jamais derrotarão Israel. Você ouviu o que eu falei? Jamais derrotarão Israel. Porque essa profecia aqui, ela está se cumprindo a cada dia na vida daquele povo. E como Deus fez na vida daquele povo, Ele quer fazer nessa noite na tua vida. Ele quer agir hoje na tua vida. Ele quer transformar, Ele quer modificar na sua vida e na minha vida. E nessa noite nós vamos orar. Eu quero te convidar a ficar sobre seus pés. Nós vamos fazer oração. Eu quero convidar os bispos a estar neste momento com azeite. Nós temos aqui o azeite. Apanhar o azeite que nós vamos estar ungindo algumas pessoas que Deus mostrar para que nós possamos orar. Se Deus mostrar a tua vida, sabe que Ele quer modificar a tua vida. Se Deus mostrar ou te revelar nessa noite, é porque Deus quer fazer algo na sua vida, fazer algo no teu coração. Ele quer trabalhar em você. O Ministério de Louvor neste momento já se prepara. O Ministério Vinho Novo se prepara para cantar. E eu quero que você curve agora a sua cabeça com os olhos fechados. Curve a sua cabeça. Chega de levar uma vida de derrota. Chega de levar uma vida de buscas. E muitas vezes uma vida de decepção. Nesta noite você vai aprender a olhar para você e ser um profeta da sua vida, um profeta de sua família, com a cabeça curvada, com os olhos fechados neste momento. Eu quero convidar aqueles que estão nos assistindo agora pela TV Vinho Novo, aqueles que estão dentro de sua sala, aqueles que estão no escritório, ou mesmo dentro do carro, assistindo agora pelo celular. Nós vamos ministrar uma bênção sobre a sua vida neste momento. E temos certeza que neste primeiro domingo, algo vai acontecer em sua vida. Algo vai acontecer de novo em sua vida. Algo vai acontecer que vai mudar a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela porta que você falou, quando você falou ao sair de casa, você mencionou assim: Senhor, hoje eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu preciso desta porta aberta. Deus manda te dizer: você vai sair deste lugar com essa porta aberta sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele manda te dizer que ainda amanhã você receberá essa grande bênção que você pede a Ele, e Ele estará te abençoando, porque é a vontade do Senhor. Curve a sua cabeça com os olhos fechados. Se você puder colocar a sua mão à altura do seu coração, se porventura você puder segurar a mão desse seu parente que está ao seu lado, se você quiser fazer isto, neste primeiro domingo nós vamos entrar, nós vamos estar apresentando diante do Senhor, e a sua vida será mudada, a sua vida será transformada. Eu quero chamar a pastora Aurora a estar juntamente com os bispos aqui à frente também. E neste momento nós vamos começar a estar orando pelas pessoas. Eles vão passar pelo meio do corredor, vão estender as mãos sobre você. E se porventura algum deles sentir de Deus de tocar sobre a sua cabeça, receba a bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Com os olhos fechados, cabeça curvada. Dê uma olhadinha nisto que é um vale de ossos secos. Dê uma olhadinha em sua vida. Isso tem sido um vale de ossos secos. O Senhor quer trazer a vida nesta noite, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor com o Ministério Vinho Novo. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Você com os olhos fechados começa a glorificar ao Senhor. É verdade, Senhor. Com os olhos fechados você pode começar a falar com Deus. Mostre ao Senhor qual é o teu desejo e a tua vontade neste momento. É verdade, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Comece a falar com Deus. Vai colocando diante do Senhor o teu desejo neste momento. Libertação, cante louvor a Deus.
seja o teu nome, Senhor. As cadeias quebrar, com anjinho fluir nesta unção. Exalte o nome do Senhor. Que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar. Continue firme nessa oração em nome de Jesus. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar Estenda tuas vai mãos, fazer a Deus, minha sobre esta vida, em nome de Em meio às Jesus. lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível serei. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu levo a minha voz ao teu trono da graça. Deus, e agora, neste domingo, primeiro domingo de 2020, aqui nós estamos, a tua igreja reúne neste lugar. Deus, e nós falamos com os teus filhos com respeito ao poder que há nas palavras, o poder que existe na nossa fé, o poder que existe através do momento em que nós começamos a profetizar. Deus, e neste momento eu estendo as minhas mãos sobre esta igreja e peço ao Senhor que agora as tuas mãos estejam sobre cada vida, que as tuas mãos estejam agora sobre cada lar aqui representado, sobre cada família representada aqui neste lugar, que o Senhor estenda as tuas mãos. Deus, que agora haja cura, que haja cura tanto no físico quanto na alma, que haja cura neste momento. Deus, que o teu Espírito Santo agora comece a tocar neste homem, nesta mulher, nesta jovem. Deus, que agora esta pessoa que entrou aqui sem esperança, esta vida que entrou aqui, Senhor, desiludida, decepcionada, Deus, estenda agora as tuas mãos, que teu Espírito Santo traz agora o calor, que o teu Espírito traz agora a grande transformação nesta vida. E eu profetizo agora vida sobre este homem, vida sobre esta mulher, vida sobre este lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba agora a bênção de Deus sobre a sua vida, para um 2020 abençoado, para um 2020 renovado, para um 2020 cheio do poder de Deus. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua voz e louve ao Senhor. Para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias quebrar, com anjinho fluir nesta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar.
com os olhos fechados. Continue. Não abra os seus olhos, não. Deixa o Espírito Santo de Deus operar. Preste atenção no que eu vou te falar, você com os olhos fechados, eu quero te falar isto. Alguns anos atrás, aqui neste lugar, aqui nesta igreja, aqui neste lugar, Rua Atenas 158, eu presenciei algo tremendo aqui neste lugar. Eu lembro de uma irmã que estava aqui neste lugar, e alguém tinha uma acusação muito pesada contra ela. E esta mulher me chamou um tempo no gabinete, me contou sobre esta acusação. E ela contou chorando, falou: apóstolo, eu quero contar para o senhor, na época, pastor Josué, eu quero contar para o senhor o que está me acontecendo. Tem alguém me acusando, e a acusação é tão pesada, que eu vou perder o meu marido, eu vou perder os meus filhos, e eu vou perder o direito de vir à igreja, de tão pesada que é a acusação. E na época ela me contou a acusação. Eu jamais posso te contar ou contar para alguém, jamais. Ela me contou, chorando. E quando foi um dia, ela falou: olha, apóstolo, o acusador domingo vai vir aqui na Rua Atenas, e ele disse que vai tomar o microfone da mão do senhor e vai me acusar na presença de todos. E mesmo que o senhor não entregue o microfone, ele vai gritar, e a minha vida vai estar arrasada. Só vai me restar da fim da minha vida. Eu não sei o que fazer, pastor. Eu não sei o que fazer. E eu perguntei a essa pessoa, eu falei: olha, que dia que essa pessoa falou que vai vir aqui na igreja? E ela disse: domingo agora é a grande acusação. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Naquele domingo eu fiquei esperando aqui neste altar que eu estou agora. Fiquei aguardando. E aquela pessoa não apareceu. Terminou o culto, aquela pessoa não apareceu. Eu chamei aquela pessoa e disse àquela irmã, e falei: olha, o seu acusador, a sua acusadora não apareceu. E ela disse: tudo bem. Quando foi no outro dia, continuo com os olhos fechados. Eu saí numa segunda-feira e fui até a Tiradentes. Quando cheguei na Tiradentes, tinha um reboliço. Algumas pessoas disseram: você sabe o que aconteceu? E eu disse: não. E a pessoa disse: olha, uma pessoa foi atravessar aqui 15 para 7, 20 para 7, foi atravessar aqui na Tiradentes. Veio um carro, atropelou essa pessoa e matou essa pessoa. Continue com os olhos fechados. Eu perguntei qual o nome dessa pessoa. Me contou o nome. O acusador estava com o corpo na medicina legal. Deixa eu dizer algo para você, com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Com o Deus que eu conheço não se brinca. Com o Deus que nós conhecemos, ninguém brinca. Ele é um Deus que entra em defesa dos seus. Ele é um Deus que se coloca para defender os seus. Quando foi mais tarde, não havia telefone facilmente naquela época no Senhor Orelhão. Aquela pessoa me procurou com lágrimas nos olhos e falou: pastor, o senhor sabe o que aconteceu? Eu falei: sei o que aconteceu. Deixa eu dizer algo para você. Você está perguntando assim: apóstolo, por que o senhor está contando isso? Porque Deus me mostrou que nesta noite Ele está dando livramento a uma mulher aqui neste lugar. Deus vai tirar o empecilho da vida de uma mulher. Ela não tem nada, ela não deve nada a ninguém. Mas Deus manda te dizer, e você sabe que eu estou falando com você isto. Deus manda te dizer que aquele peso da sua vida, aquele peso, Ele vai tirar, Ele vai arrancar. É Ele que vai arrancar da sua vida. É Ele que vai tirar, e você vai testemunhar isto, que Ele arrancou da sua vida, que Ele tirou da sua vida. Prepare para receber esta bênção, porque Deus vai arrancar da tua vida este mal que tem atormentado o seu coração,
tem feito você estar triste, angustiada, Deus manda te dizer, Ele vai arrancar. E você sabe que eu estou falando neste momento a voz de Deus para você. Você está aqui dentro. Não é ninguém que está nos assistindo pela TV, é você que está aqui dentro. Este peso que está atormentando sobre a sua vida, Deus manda dizer que Ele vai arrancar, Ele vai tirar. E Ele sabe como fazer, Ele sabe como agir, Ele sabe como executar os seus planos e seus propósitos. E o Deus que nós servimos, Ele se faz presente aqui neste lugar, neste momento. O Deus que nós servimos, Ele está aqui. Ele é o Espírito Santo, Ele se faz presente aqui. E Ele começa a curar nessa noite. E se você crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Exalte o nome do Senhor. Permita que Deus haja em tua vida. E continue com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Sabe este calor que você sente no seu peito neste momento? Está sentindo um calor agora no teu peito? Está sentindo algo fervendo agora no teu ser? É o Espírito Santo de Deus que começa a te mover neste lugar. E eu vejo uma mão neste momento sobre este lugar, e a mão do Deus Todo-Poderoso. É a mão do Senhor que começa a arrancar as enfermidades, arrancar a pobreza, arrancar os problemas. É a mão do Senhor que começa a trazer soluções sobre este lugar. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, Ele quer cumprir. Neste momento eu te convido a abrir o coração com os olhos fechados. Abra o seu coração e diga assim: Senhor, eis-me aqui, haja na minha vida, fala na minha vida, Senhor, toque na minha vida, Senhor. Eu quero uma mudança nesta noite. Chega de ser frio, ser fria. Chega de viver uma vida como eu estou vivendo. Eu quero uma mudança. E se você agora se rende às palavras do Senhor, levante a sua mão neste momento. Solte a mão da pessoa que está ao seu lado. Levante a sua mão agora e glorifica ao Senhor, aplauda o Senhor, exalte o nome do Senhor. Deus, Ele quer agir em sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Ministério Louvor, exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor neste momento. Exalte ao Senhor. Com os olhos fechados ainda. Com os olhos fechados. Deus me mostra neste momento, e nós vamos orar agora por você, homem, por você que sentiu agora uma dor de lado, sentiu neste momento uma dor. Eu quero dizer o que foi que aconteceu. É o Espírito Santo de Deus que começou a tocar para que o mal seja curado agora. E eu te convido você a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Deus começa a te curar agora de um mal, de uma enfermidade. Você pode sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu quero colocar a mão sobre a sua cabeça agora e ministrar a bênção. E Deus estará te curando neste momento. Cante, louve ao Senhor enquanto alguém sentir de Deus vir aqui à frente para receber essa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cante, louve ao Senhor com os olhos fechados. Com os olhos fechados, exalte o nome do Senhor. Há poder no nome do Senhor Jesus, aleluia. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor. Continue com os olhos fechados, exalte o Senhor. Você crê na bênção de Deus sobre a sua vida? Exaltado seja o nome do Senhor. Cante bem forte, cante. Deus, toque agora nessas mãos, ó Pai. Toque nesta vida neste momento, Deus. Traga cura sobre este homem, sobre esta mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Exalte o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A cura neste lugar, exalte o Senhor. Cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando.
todo mal de todo esse corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mandamos embora todo mal. Deus, agora com o teu Espírito Santo, começa a agir nos nervos deste homem, agir nos ossos deste homem, agir nos músculos deste homem, começa a agir no sangue deste homem agora, pelo poder do Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Eu dou uma ordem agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção esteja sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Receba esta bênção em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Cante bem forte, para cadeias quebrar, em nome do Senhor Jesus. Receba essa bênção, execute essa bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, irmão, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cante bem forte, igreja, cante bem forte, cante bem forte. Ai, glória, aleluia. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Continue com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Deus está curando neste lugar, porque é a vontade do Senhor curar neste lugar. É da vontade de Deus operar neste lugar. É da vontade do Senhor estar fazendo uma grande obra em sua vida. Aleluia. Continue com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Preste atenção. Nós vamos orar agora por você, mulher. É você mesmo que Deus manda te dizer. Você tem passado por um momento de depressão. Você não quis admitir que era depressão, mas tudo mostra, e você está sentindo que passa pelo momento de tristeza, um momento de coração fechado, triste, um momento de angústia. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Ele tem alegria para você, Ele tem prazer, Ele quer te alegrar a começar deste momento. E eu quero te convidar. Nós temos mais de uma pessoa que Deus nos mostra a sair do seu lugar, e a partir de hoje essa angústia vai sair. E uma dessas pessoas pensou algo terrível que Deus está me mostrando agora. Esse pensamento vai ser arrancado agora. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. A pastora Aurora está aqui para te receber, e o bispo estão aqui também para te receber. E eu quero orar por você. Eu quero colocar as minhas mãos sobre a sua cabeça e orar por você. Esse coraçãozinho fechado, angustiado, este coraçãozinho apertado, parece que você sente que tem algo ruim para acontecer, mas isso não é verdade. O futuro que te espera é brilhante. Deus, Ele quer te abençoar. A igreja continua intercedendo neste momento. Há poder neste lugar. Há poder neste lugar. Nós temos mais uma mulher, e eu quero que venha aqui à frente. Nós temos mais uma irmã aqui neste lugar, e Deus quer dar libertação. Ele quer te mudar, Ele quer te mudar. Ao querer de Deus, venha ser abraçada. Venha receber esta bênção neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Continue com os olhos fechados. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu coloco as minhas mãos sobre esta vida, Pai. O que o Senhor tem para esta mulher é algo grande. O que o Senhor tem para essa mulher é alegria, felicidade. Portanto, Deus, em nome de Jesus Cristo, agora eu te peço, Pai, o
peso que está sobre esta vida, eu sei que o Senhor já começou a arrancar. O Senhor já começou a tirar os obstáculos. O Senhor já começou a tirar tudo aquilo que atrapalha esta vida. Prepare para receber o melhor de Deus este ano. Prepare para receber o melhor de Deus sobre a sua vida neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba sobre a sua vida, porque Deus tem visto a sua dor, o Senhor tem visto a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento, e Ele está arrancando neste momento. Seja abençoada agora em nome de Jesus. Ai, glória, aleluia. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tudo aquilo que amarra, tudo que amarra agora está arrancado em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Receba em nome do Senhor. Receba em nome do Senhor Jesus. Eis que a libertação virá sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção em nome de Jesus, aleluia. Abra o coração, Pai, coloca agora a tua bênção, a tua graça, o teu poder sobre essa vida agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, esta vida te serve, Pai, e o Senhor tem para ela alegria, felicidade. Deus, coloca as tuas mãos sobre este coração agora, Pai. Traga alegria, felicidade, paz, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba esta bênção sobre a sua vida. Receba esta bênção sobre a sua vida agora. Coração restaurado, paz, tranquilidade, amor. A cada dia mais alegria vindo de Deus sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Deus, coloca as tuas mãos sobre esta vida agora, Pai. Traga o teu bálsamo sobre este coração agora, Pai. Traga toda a alegria que o Senhor tem para esta vida, que é um dos dons do teu Espírito Santo, Pai. E agora, Senhor, mandamos embora tudo aquilo que queira aproximar para trazer tristeza, angústia, insatisfação, Pai. Que a tua bênção esteja sobre ela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Toda amarração agora seja arrancada em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Cante bem forte, cante bem forte. Enquanto os irmãos voltem para os seus lugares, cante bem forte. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, para cadeias quebrar, cadeias quebrar. Louvado seja o nome do Senhor. Cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. 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 Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Espírito de Deus está sobre este lugar. E onde Deus está presente, o mal não permanece. Ainda que a pessoa venha para cá trazendo tristeza, alegria em seu ser, aqui há uma transformação. E Deus trouxe grandes bênçãos sobre este lugar. E nós ouviremos testemunhos de vidas transformadas pelo grande poder de Deus. Porque é isso que Deus tem para nós, alegria, felicidade. Levante as mãos e aplaude o Senhor Jesus Cristo. Exalte aquele que vive e reina para todo sempre. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, vamos cantar, vamos adorar, vamos adorar. Ainda com os olhos, você pode estar com os olhos abertos agora. Vamos adorar o Senhor. Vamos, você vai poder nessa ministração olhar para o teu irmão, poder dizer: irmão, olha, foi muito bom estar com você. Vamos lá, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Nunca desista da vida.
possível ao que crê. Verdade, glória a Deus. Sempre existe uma saída. Bem forte. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista Exalte da ao Senhor. vida. Aleluia. Glória Tudo a é Deus. possível ao que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Bem forte. Ele não se esqueceu de Exalte ao você. Sorria, sorria. Já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Deus Todo-Poderoso. Assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Este é o sinal. Não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz, decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Aleluia. Exalte ao Senhor. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída. Aleluia. Aplauda o Senhor e poder sentar. Toda honra e poder sentar. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Respire. Respire tranquilo. Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus está presente no lugar. Você crê? Diga graças a Deus. Amém. Olha aqui para frente. Permaneça nessa fé. Verdade, pode sentar. Permaneça nessa fé. Olha, eu sei que amanhã eles vão olhar para você e achar você um pouquinho diferente. Seus amigos de trabalho vão dizer assim: olha, você está diferente hoje, o que aconteceu? Sabe por que razão? Eles vão ver a diferença. Porque você está sentindo o calor do Espírito Santo de Deus. E isso aí traz brilho, traz alegria, traz felicidade. Isso aí são para os servos do Senhor, aqueles que acreditam em Deus. Há uma mudança, há uma transformação. Amém? Neste culto maravilhoso, vamos cultuar o Senhor com a nossa oferta, nossos dízimos. Você pergunta assim: apóstolo, por que eu tenho que colaborar? Você não tem que colaborar. Mas quando você entrega o que é do Senhor, Ele abençoa a sua vida. A verdade é essa, Ele abençoa a sua vida. Quando você oferta a Deus, Ele abençoa a sua vida, né? Então nós entregamos nossos dízimos, nossa oferta, fazemos isso aqui entre nós. E você que está visitando, se você desejar fazer isso também, pode sair do seu lugar, vir ofertar, entregar seu dízimo, a sua oferta, e você vai ser ungido aqui à frente, amém? Você que vai entregar seu dízimo, a sua oferta, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus, faça isso, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Vem cá, você que tem a sua oferta social também, nós sempre preparamos cestas, levamos para pessoas necessitadas, atendemos primeiro os domésticos da fé, na fé, e eu creio que Deus, Ele tem uma bênção para você também, que está ofertando a sua oferta social para a obra de Deus. Curve a cabeça, curve a cabeça. Pai, nós te agradecemos por tudo, e agora colocamos diante do Senhor o dizimista, o ofertante da tua obra. Que o Senhor continue abençoando este homem, esta mulher, essa pessoa que está entregando essa oferta, esse dízimo que te pertence. Que o Senhor venha abençoá-lo. Que ele possa ter uma vida ricamente abençoada por ti. Que nada venha faltar. Que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades. Pai, ministramos a tua bênção agora sobre todos os dizimistas, todos os ofertantes, Pai. Que agora, com alegria, trazem oferta diante do Senhor. Nós te exaltamos, te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Se o pastor Marlos quiser soltar uma música, fique à vontade, né? Enquanto os irmãos colocam no ofertório. Pode soltar uma música. Pastor Marlos, quem está lá na nossa técnica, né? Ali na TV Vinho Novo, pode fazer isso. Amém, fique à vontade. Amém.
Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 O nosso pessoal da técnica ali é uma maravilha, queridos. Eu vou até falar com eles, são maravilhosos. Sei que para domingo que vem eles vão preparar uma música para soltar assim de bem para cima mesmo. E eu quero parabenizá-los. Quantos aqui já ficaram sabendo da Rádio Vinho Novo? Hein? Vocês sabiam que já passou de 1.000 ouvintes? Pastor Lolita, passou de 1.000, que eles têm um controle, né? E sabem onde as pessoas estão baixando a rádio. Nós já temos ouvintes nos Estados Unidos, na África, Portugal, Brasil, lógico, vários estados. Nós já ultrapassamos a classe de 1.000 ouvintes. Está uma bênção. Se você ainda não baixou no seu celular, é só você ir lá no Play Store, isso mesmo, a palavra é. Vai lá e baixa a Rádio Vinho Novo. Vai ser uma bênção na sua vida. Nós temos empresários aqui, hein? A partir de agora, nós estaremos colocando as propagandas na nossa rádio. Então, se você quiser fazer uma vinheta, ou pedir fazer uma vinheta, está colocando uma propaganda, você pode estar procurando o pastor Marlon. Pelo seu pastor, apóstolo, e eu tenho que pagar alguma coisa? Não, você vai dar uma ajuda missionária. De quanto, apóstolo? De apenas R$30 mês, para estar ajudando obras missionárias, né? Então você vai ter várias vezes no dia rodando ali a propaganda da sua empresa. E aos pastores, obreiro, ou mesmo você missionário, você quer fazer um programa, você também pode fazer o seu programa. Você pergunta assim, apóstolo, como funciona o programa? Eu tenho que vir aqui? Não. Quantos estão ouvindo? Você não tem que vir aqui, não. Quer ver? Aqui, ó, no celular. Todos aqui têm celulares? Tem? Aqui no celular, o pastor Marlon vai fazer uma coisa. Ele baixa no seu celular isso aqui, ó. Parece uma mesa de som. É por isso que vocês veem, de vez em quando vocês ouvem o apóstolo entrando, pensam, onde está o apóstolo? Eu vou estar fazendo a partir de amanhã um programa, a partir de 8 horas da manhã. Mas, ô Glauber, onde eu estiver, eu entro e faço o programa. Entendeu? É mais ou menos assim. Pastor Marlon, tem como você colocar nossa rádio no ar? Ó, a pastora Aurora me chama a atenção todo dia. Não chama nossa rádio, não. É Rádio Vinho Novo. É a rádio, tá vendo? Pastores aqui presentes. Você vai fazer assim, quer ver? Ó? Quer ver? Certamente vai cortar. Tinha que cortar, né? Muito bem, ouvintes da Rádio Vinho Novo, que o Senhor abençoe a todos nesta manhã. E agora não é manhã, é à noite. Nós estamos num trabalho teste e vamos estar orando por pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Jesus Cristo. Deu certo, deu certo. Amém? Tá certo? Deixa eu falar. Olha, queridos, porque talvez, né, bispo? Talvez tenha uma irmã aqui, um irmão, gostaria de fazer um programa, né? Então você pode procurar o pastor Marlon, ele vai baixar no seu celular. Onde você estiver, você vai entrar dentro daquele horário e fazer o seu programa, né? Fazer um programa, orar pelas pessoas, pregar a palavra, e vai ser uma bênção, uma bênção. Então você tem
você tem mais essa oportunidade em nome de Jesus. Nós iremos agora receber o bispo Luiz, que vai dar os avisos, e logo após ele vai estar encerrando. Olha, aos nossos visitantes, que Deus abençoe rica e poderosamente, e vamos ter uma semana abençoadíssima por Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bispo, por favor. Pode ser rápido? Amém, glória a Deus. Querido, só compartilhar os avisos, nós estaremos encerrando o nosso culto. Vamos lá, os avisos. Amém. Segunda-feira nós temos ensaio do Adonai às 18 horas e o semear às 19 horas, na segunda. Terça-feira tem reunião com todos os diáconos às 20 horas. Quarta-feira, culto às 19h30. Na quinta tem o ensaio do Adonai às 18 horas e semear às 19 horas. Na sexta-feira, o nosso culto às 19h30. No sábado, o nosso festival de stand-up e festival de picolé às 17 horas no sábado. Domingo, o nosso culto às 19 horas, culto de ceia. Reunião após o culto com as mães das crianças que irão participar do espontâneo. E também após o culto, reunião com o Ministério Viu Novo. Amém? Então, pessoal, aguardar aí após o culto essas reuniões rapidinho. Amém. Tá, ó, e aguarde, está vindo aí o nosso quarto JUB, Juventude Unida Betel. Em busca de quê? Será no sábado, dia 18 de janeiro. A Juventude da Missão estará reunida aqui na sede, no dia 18, às 16 horas, no quarto JUB. Você também é o nosso convidado. Amém? Mais avisos? Já falamos, né, no dia 11, próximo sábado, às 17 horas, o festival de stand-up e picolé. O ingresso é R$ 8,00, dá direito a 5 picolés. Aí é só procurar, quem está organizando é os Ministérios de Dança, não é? Só procurar o pessoal dos Ministérios de Dança, tem os ingressos para o festival de picolé no próximo sábado. Amém, queridos? Graças a Deus. Amém. Amados, vamos colocar sobre os nossos pés, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela primeira semana que Ele nos concedeu. Amém? Se você tem motivos para agradecer a Deus, pela primeira semana de 2020, o ano da profecia, faça nesta hora. E nesta oração final, queridos, vamos colocar diante do Senhor a vida da missionária Drê. Amém? Ela é esposa do pastor Leles e mamãe da pastora Débora. Vamos colocar diante do Senhor para que Deus esteja operando e transformando, restaurando a vida, a saúde da missionária Drê. Amém? Feche seus olhos. Senhor, Pai, muito obrigado. Obrigado, a Deus, por esta semana que passou e por esta que está começando agora. O Senhor nos deu a primeira semana de 2020 e nos está concedendo agora a segunda semana. Nós profetizamos que será uma semana abençoada, será uma semana de boas notícias, de portas abertas. Pai, nesta oração, colocamos diante do Senhor a vida da missionária Drê, que o Senhor esteja visitando, ó Deus, restaurando, manifestando como Jeová Rafá, ó Deus, restaurando a saúde, o vigor dela, que tão logo, ó Deus, ela possa estar restaurada, restabelecida, ó Deus, para testificar do teu poder. Pai, em nome de Jesus, pedimos pelos teus filhos, abençoe o retorno deles aos seus lares, livra de todo mal, livra do homem violento, e que possamos ter a oportunidade, no decorrer desta semana, de retornarmos à tua casa, para louvarmos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Erga a sua mão direita e receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe os irmãos.